Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos, hein? Que legal! Essa é a nossa sexta aula de numerologia do segundo módulo e praticamente a nossa última aula da numerologia, né? Então hoje eu vou abordar aí mais um finalzinho, né? Só para a gente recapitular e vamos falar um pouco do triângulo invertido, né? Vamos fazer comentários de como vocês podem trabalhar com a questão do mapa numerológico, né? Eu acho que é importante que vocês tenham consciência seguinte, para poder abranger, né, quem for trabalhar com atendimentos a pessoas, né? Que vocês façam, como a gente fala, pacotes, opções, para que você possa atender vários clientes, né? Porque normalmente o valor de um mapa completo, às vezes tem pessoas que não conseguem arcar, né? Então vocês podem optar em fazer, como a gente fala, análise anual, né? Uma análise, como a gente fala, intermediária, né? Parcial. Não fique preso só em dar informação, né? Como a gente fala, matemática, né? É legal que vocês vão se aprimorando. O final do curso é para isso, para a gente ter ideias, né? E vocês também darem opções para as pessoas, principalmente quem quiser trabalhar como terapeuta holístico, né? Então, nem sempre, em certos momentos, você consegue fechar completo o mapa, completo um projeto de Feng Shui, né? Completo também um atendimento de radiestesia com sessões. Então, vocês têm que, além do estudo, vocês também terem ideias para ir se aperfeiçoando e fazer atendimentos, como a gente fala, avulso, né? Que você acaba de uma maneira também, como a gente fala, deixando o cliente mais fiel a você, né? Porque o importante é que você tenha a coragem e a capacidade de apresentar o teu trabalho, né? Não fique tipo, vou estudar bastante para fazer o melhor mapa do mundo. Não, você estuda bastante, mas aprenda a fazer atividades, né, mapas, como a gente fala, atendimentos parciais também. Então, praticamente aqui hoje eu não estou falando sobre um mapa completo, mas vou dar ideia para vocês de como vocês mesclarem as informações e ao mesmo tempo conseguir dar um atendimento para o cliente. Hoje, os mais práticos são esses, né? Os clientes normalmente não querem ficar lendo um mapa que tem muitas páginas, né? Aquela a consulta até que uma hora e meia, né? Até vai fácil, né? Hoje em dia dá para fazer por vídeo chamada, mas o mapa completo em si, com essa vida moderna e atribulada que as pessoas têm, por experiência a gente passa a vocês sabendo que muita gente não lê o mapa completo. Então é legal que você tenha, né, no sua grade, no seu leque de atendimento, o que eu chamo de um mapa anual, né? Então aí você fala sobre o ano pessoal e aproveita, pega certos detalhes dentro daquela idade, né? Aí onde você trabalha um pouquinho a pirâmide invertida, né? Que não é só o fundamental, mas aí vai trabalhar uma série de outras coisas, que é o que eu vou colocar aqui nessa apostila hoje. Então é legal que vocês tenham esse discernimento para vocês também não se prenderem em o que a gente chama de o óbvio, né? Tem que sempre dar novas opções para o seu cliente. Aí depois que você fidelizou esse cliente, aí futuramente você vai vendendo outras ideias. O importante é que você atenda e ele esteja contente, porque depois disso a tendência é sempre você ter rotatividade. Ele vai acabar encaminhando outra pessoa e numa conversa de alguém falando de algum problema ele também vai lembrar de você. Então isso é importante, né? Às vezes a gente fecha em querer vender pacote porque acaba trazendo uma rentabilidade melhor, mas às vezes é muito mais legal você ter clientes e aí você vai cada vez mais se especializando, porque cada cliente que você atende é uma nova experiência, né? E aí você coloca a teoria em prática e assim sucessivamente, quanto mais gente você atende, melhor o teu desenvolvimento. Então, a gente dando continuidade à aula anterior, né? A gente está utilizando o mesmo mapa, né? Antes tivemos outras informações. Aí a gente sempre fala, né? Porque a pirâmide invertida, infelizmente, ela traz só, como a gente fala, de sabores, né?
mas não é verdade. Se você avaliar e analisar a pirâmide invertida com carinho e com bastante paciência, depois de ter errado bastante nos cálculos, né? Você acaba descobrindo que ela te traz alguns argumentos, tanto na orientação para o cliente, né, como também a orientação de alguns avisos, ou seja, positivamente informações boas, né, e negativamente informações entre aspas ruins, né? A gente não pode, como numerólogo, analisar e interpretar essa situação. Que nem nesse mapa aqui que ele tem várias arcanos, né, ou potências do 50 até o 59, né? Então ele tem 56, tem 51, tem 59, né? Então a gente vai falar, pô, mas ele tem um monte de arcano ruim. Não é isso. Normalmente esses arcanos vêm para avisar, né? Então normalmente o que a gente faz? A gente pega aquela informação que o arcano traz que pode ser negativa e transforma ela numa informação positiva. Então dependendo do arcano, a pessoa tem que ficar mais esperta porque ele fica preso às vezes em crenças, né? Em atitudes que já não funcionam mais. Então é nesse momento que você vendo esse arcano na determinada data da pessoa, você vai falar para ele, ó, você está preso em algumas crenças, né? Você tem um pensamento ainda que precisa ser renovado. O arcano tal, que nem por exemplo o 21, que traz sucesso, novidades, para renovar. Aí ele sai daquela vibração ruim do 55, do 51 e acaba melhorando e atingindo a vontade do 21, que é o que realmente interessa, porque infelizmente acontece assim, na vida a gente tem que ter o seguinte pensamento, que as coisas têm que acontecer, não importa de que maneira. Uma delas pode ser favorável do jeito que você deseja e a outra não tão, mas alguma coisa você vai aprender com isso. Então os arcanos são desse jeito, a gente não pode enxergá-los como bons ou ruins. Eles simplesmente são vibrações e energia. Então a gente tem que trabalhar em cima disso, né? É que nem você chegar e colocar lá uma água para esquentar, você vai ter que dizer qual o tempo que você quer e qual o grau de calor daquela água. Se você esquecer ela lá no fogo, ela vai esquentar demais, aí você vai ter que esperar ela amornar para você poder usar. Ou pior, se você esquecer, ela vai esquentar e vai evaporar até sumir de dentro da panela que você colocou. As vibrações são iguais. Se você chega e só foca na parte ruim, a tendência é isso, você vai estar trabalhando em cima disso que você não quer. E também não dá para focar só na parte boa. Você também tem que entender que existe, né, como a gente chama, alguns obstáculos na vida, isso é natural a todos, e você tem que superá-los, né? Se fosse tudo fácil, a gente não vinha para cá e a gente ia para outro lugar, né? Praticamente estaríamos em, como a gente diz, em outro local mais evoluído entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque a gente aqui nesse plano tá para aprender, apesar do planeta ser maravilhoso, nós estamos aqui para aprendermos. E aí praticamente é o que acontece aqui na numerologia e o que a pirâmide invertida fala. Então, no caso do nosso paciente, cliente, né, nós comentamos algumas coisas na aula anterior e hoje viemos a falar sobre a questão do 45, que está aí redondinho, né, tem os círculos em vermelho. E aí, falando também sobre a questão de que o arcano tal tem normalmente um resultado, aí o resultado dele é 9. Então, o que acontece? Fazendo todos aqueles cálculos, né, que vocês já sabem, para saber quando ocorre de aparecer um 45, se vai dar o veredito, se é separação, se é momentânea, se é efetiva, se vai ser divórcio, tudo isso é uma incógnita, certo? O que nós temos que orientar o cliente é o seguinte, saber a que ponto ele está em compromisso, né, de querer manter ou de se separar, aí é onde nós vamos trabalhar. A possibilidade existe. Agora, depende do cliente, do que ele quer realmente para a vida dele. Então, neste caso, ele foi orientado e ele disse que queria manter o relacionamento. Praticamente, nós vamos também dizer o porquê disso, né? E aí, sucessivamente, a gente vai entender a situação, porque cada caso é um caso, não é todos que iriam querer como diz, resolver essa situação como ele resolveu. Então o que acontece? O 45 é posto como realmente para algumas separações, né?
mas tem aquele nível de percentual. Lembra lá atrás, ensina se a pessoa tem um ano pessoal 9 e o par um ano pessoal 5 ou vice-versa, já é um risco de separação e grande, né? Aí ao mesmo tempo tem lá o momento que junta o ano pessoal mais o número da casa mais o CD da pessoa, também aparece a possível número da separação, certo? E, por final, vocês aprenderam a diagnosticar também o 45 dentro do nome completo da pessoa. Salvaguarda, cada caso é um caso. No caso desse cliente, ele só tem o 45 na pirâmide invertida. Os outros casos ele não chegou a ter porque não foi compatível ele e a esposa. Então, quando ele chegava num número ano pessoal 9, ela estava em outro ano que não era o 5, ou vice-versa. Quando ela estava no 9, ele não estava no 5, porque aí não bate. E mesmo colocando a numeração da casa sem fazer a harmonização do número da casa, também não houve. Mesmo fazendo os cálculos, não existia a possibilidade de os dois terem os números da separação naquele momento. Então, praticamente ficou só na questão do nome. Tanto ele como ela possuem, né, o 45. Aí o que nós fizemos? Orientamos em primeiro instante, né? Ele vinha do problema lá do trabalho, tinha tudo aquilo aí, e depois sucessivamente acabou tendo o problema de estar o relacionamento tendo esses problemas de já não se entenderem mais, porque é o natural que acontece com o 45. Começa com desentendimento, depois com frustrações e assim sucessivamente vai indo. Aí o que a gente recomendou para ele, né? Porque ele teria que superar as desavenças, né? Eu vou dar uma lidazinha aqui num rascunho, né? E o que ele faria? Né? Para superar as desavenças, né? E colocaria o foco em transformações por ambos, né? Por possuírem uma vibração muito material, ambos são bem materialistas, né? Tanto que ele tem lá no final da pirâmide invertida dele o 8, né? O arcano 8, que tem muito a ver, né? Como a gente fala com a questão do dinheiro, né? E objetivos, como a gente fala, de negócio. Então, são pessoas que realmente têm um foco em grandes empreendimentos e sempre procurarem superar as situações, aumentando os bens materiais e ao mesmo tempo trabalhando, né? Não, a gente não pode chegar a julgar e dizer se está errado ou não, porque isso é bom, né? Trabalhar é bom para qualquer pessoa e conseguir através do trabalho galgar bens materiais, melhor ainda. Então é importante que a gente utilize isso como um poder positivo, né? E não dizer que a pessoa ele não pode ser mesquinho, não pode ser, como a gente fala, ganancioso ou até pior que isso, né? Então foi orientado para quê? Para ele realmente ativar a cabeça dele, porque é uma situação, como a gente diz, positiva para eles, né? Para ambos. Então terem obrigações tanto no trabalho como aumentando o patrimônio, seria interessante para eles, como a gente fala, ocuparem a mente, né? E assim verem que essas divergências no relacionamento poderiam ser superadas através de uma nova vibração, que aí eles teriam, como a gente fala, metas, né? Teriam também ideais e assim voltaria a sonhar, né? A ter esperança nos dois juntos. Porque, brincando ou não, uma das coisas que a gente via que os arcanos 50 iriam trazer seria, se eles se separassem, a perda financeira deles seria grande. Porque eles têm empresas, trabalham juntos, né? E aí iam se dividir, não iam conseguir trabalhar em conjunto, né? E o foco da parte empresarial deles é que ambos têm que estar juntos, né? Ou seja, é uma dupla dinâmica, né? Que dá resultado. Então foi passado isso a eles, né? Então eles entenderam e aí resolveram atribuir a mensagem que o arcano 9, né, que é a bolinha de baixo, né, o círculo de baixo, tem como resultado na questão do 45. Aí então o que aconteceu? A gente falou que eles tinham que o quê? E se iluminar, né, terem conselhos silenciosos, ou seja, eles, em momentos eles teriam que fazer lá as suas como eu sempre brinco, né, meditações, né, eles iam lá fazer uma maneira de ficar livre de pensamentos negativos e assim, através da sabedoria, eles procurarem uma solução para aquele problema, né, que normalmente viria do alto, né,
que queira ou não queira, seria legal para eles isso acontecer, né? E aí eles encontrariam, através da busca interior, a solução para os problemas, sendo que uma das recomendações seria a paciência e sabedoria. E eles acabaram vendo isso, que existia, era importante, porque além deles terem, como a gente diz, a responsabilidade, a vontade de a ganhar bens, né, de ter uma vida cada vez mais confortável, eles também tinham famílias, né, dos empregados e etc, etc, que eles acabavam também ajudando. E isso foi um dos motivos, né, não só a parte financeira, mas também, como a gente fala, né, uma meta de superação. E acabou dando certo. Então o que aconteceu? Aí nessa situação, ele começou a conseguir, né, no caso falando dele, que a esposa também teve, como a gente fala, bastante atuação nessa situação, porque se ela não quisesse participar sozinho, ele não conseguiria, né? Então teve a questão de acertarem-se, né, nessa situação, e aí começou a vibrar diferente, porque até então eles estavam vibrando numa parte ruim. Como que a gente acaba descobrindo isso? Aí vocês também vão entender. Quando a gente pega situações que a pessoa tem divergências de relacionamento, a gente tem que correr para onde? Para os desafios, para as lições kármicas, né? E entender o que o nosso cliente pode trazer, né? Então acontece o seguinte, a dívida kármica 13, porque ele tem um MO4 lá na frente, mais atrás a gente vai falar, representa a negligência, né? Atentados contra a vida, etc e tal, causando morte própria ou de outras pessoas, mas isso é um total. Mas o que acontece? Ele não se preocupa com a vida alheia, né? Isso é uma questão de vem. Mas também vem avisando, né? Para quê? Ele, por medo, né, de transformações, acaba o quê? Se refugiando na inércia, na indiferença, né? Aí fica no total descontentamento, sempre constante, né? Aí resvala em preguiça, ou seja, negatividade, ineficiência. Isso já vem avisando no desafio dele, né? No caso aqui a gente fala da parte de, esqueci agora, né? Na dívida kármica. Então o que acontece? Você vendo isso, você já sabe que ele tem que trabalhar, né? E em cima disso tudo, a gente lê, né, a questão do que acontece numa dívida kármica para ver se vai bater, para você orientá-lo sobre a questão da possível separação. E aí então você acaba encontrando, né? Aí tem lá a palavra-chave, é trabalho no plano material. Então, às vezes você acha que a pessoa obter, como a gente fala, sucesso, né, ter muito dinheiro, às vezes é uma sequência, vamos dizer assim, é um remédio para um possível problema, né? Porque ele acaba focando e junto com isso a vibração vai melhorando e além dele ajudar a si, acaba ajudando outras pessoas. No caso dele que é uma pessoa empreendedora, né? Então aí a gente chega e fala, tá vendo? Aí a dívida kármica tem que ser orientada. A gente vai dizer para ele como é que acontece isso ou aquilo, mas ela já também avisa algumas maneiras para poder solucionar o problema de relação afetiva. Se fosse uma dívida kármica 16, aí a gente já sabe também que teria no passado a pessoa abusado demais dos relacionamentos e aí esse momento viria com um relacionamento ruim. No caso dele, é uma dívida kármica 13, que atrapalha nas situações, né? Mas nem tanto. Então você vai aprendendo algumas situações. Ao mesmo tempo você vai lá, você olha a lição kármica. Aí no caso dele, ele tem uma lição kármica 2. Aí qual que é? Falta de tato, falta de cooperação, né? Falta de disciplina, né? Não tem consideração pelos outros, é uma pessoa desconfiada. Às vezes a timidez faz a pessoa ficar calada, aí os outros entendem como tá com bronca dele, entende? Então você perde as oportunidades do progresso pessoal por falta de saber. Então nesse momento a lição kármica não é um problema, e sim uma solução, desde que o numerólogo possa interpretar essa lição kármica, analisar com o mapa da pessoa e assim você orientá-lo a fazer ao contrário. Então, no caso, ele passa a ter o quê? Uma pessoa que coopere, ele tem que ter disciplina em certos momentos, tem que considerar os outros, né? Tem que ter
um pouco mais de tato ao lidar com as pessoas, ter paciência. Aí você reverte. Uma coisa que a gente supõe que é ruim passa a ser boa. Acaba sendo um aviso, entendeu? A mesma coisa as outras lições kármicas que ele possui, né? Tem uma lição 7, né? Que é falta de compreensão, também já volta, né? Da realidade espiritual, então precisa ter mais fé, precisa acreditar mais, né? Perder o medo, né? A indecisão na hora de buscar a própria interiorização para aprender as coisas, né? De vez em quando ficar sozinho para, como a gente fala, meditar, né? E procurar alternativas para as questões da vida. Então tudo isso você acaba descobrindo, mas tem que ler. Então o bom numerólogo, além dele fazer um mapa bem feito, ele também tem que ler esse mapa, né? Às vezes o cliente não vai ler, mas você obrigatoriamente tem que ler todas as entrelinhas do mapa e assim procurar entender a situação do seu cliente e expor para eles as melhores orientações. E não demonstrar que a lição kármica é um problema. Não é. Né? A gente vê, se você acaba analisando com outros olhos, você acaba encontrando. E a lição kármica dele ensina na questão. É uma maneira de você falar: ah, mas você quer separar? Não, tá na dúvida. Aí você põe lá, então, ó, porque ainda agora pode mostrar-se indeciso, mas avaliando demoradamente os prós e os contras de tudo, sem coragem para escolher e decidir o que você quer que seja. Então o que acontece? Já vem avisando na lição kármica que a indecisão vai atrapalhar as situações. Então se ele tem uma vontade, ele tem que decidir. Né? Aí está escrito a parte de personalidade onde ele é indeciso, onde ele não é. Então nesse momento é onde a gente, como numerólogo, como terapeuta, vai orientar esse cliente para você poder chegar e ter a melhor orientação para ele. Aí também a lição kármica 8. Aí o que acontece? Para ele controlar a parte das finanças, né? Para ser uma pessoa justa, né? Para o quê? Não demonstrar muita incapacidade, porque não vai querer assumir com eficiência, como diz, a vontade e a conduta dos negócios, né? Tanto nas finanças como nos assuntos da vida. Então o que acontece? Um mau relacionamento está dentro disso, né? De ele chegar e ter vontade, né? Conduta do que? Do negócio, do relacionamento, para ele poder chegar e a trabalhar em cima daquilo, né? Porque é uma divergência, como diz, é alguma coisa que falta. O número 8 é, por sinal, o número da justiça, mas ao mesmo tempo do grande empreendedor. Agora, você, um grande empreendedor, ele tem decisões para tomar. E a vida particular também sim. Então a pessoa não pode ser um bom empreendedor só tomando decisões profissionais. Ele também tem que saber tomar decisões pessoais. Então é onde que você acaba trazendo essas informações ao cliente e ao mesmo tempo você consegue orientá-lo numa coisa que parece diferente, mas serve também para uma questão de relacionamento, como a gente fala, amoroso. Aí você pega lá a tendência oculta, aí ele tem o quê? O desejo da individualidade, né? Uma tendência de ser autoritário, dominador, arrogante e um tanto egoísta. Isso, como a gente fala, é um veneno para um relacionamento amoroso. Aí você já descobre, né? Trabalhando em cima disso, você vai orientá-lo. Ó, você tem que ser uma pessoa um pouco mais tranquila, menos arrogante, né? Não, tem que tomar cuidado com a questão de ser autoritário, dominador, entendeu? A tua individualidade é legal, você gosta disso, mas também tem que dividir com a sua parceira, né? Ou com o parceiro, aí depende de como você atende aquela situação. Então você acaba tendo, dentro do próprio mapa, informações que você salva o casamento da pessoa, você salva o relacionamento da pessoa, você salva o emprego da pessoa, porque isso pode acontecer na parte profissional, né? Uma pessoa que é muito individualista, uma pessoa autoritária e dominadora, se ela, dependendo da função dela, ela vai estar sempre brigando com o chefe dela, entende? Então você tem, dentro dessas situações, como a gente fala, condições de orientar o cliente, né? A mesma coisa você trabalhando lá, tendência oculta 5, no caso dele, é o desejo que de mudança, também de liberdade pessoal, já entra na questão da individualidade, né? A tendência para viver à custa dos outros, pode ser, né? Acaba se acomodando, sendo folgado, se for autoritário então piorou, né?
Aí também pode ser levado a vícios, né? E, como diz, querer mudanças sem motivo aparente por ser precipitado e às vezes impulsivo. Então é um perigo. Pensou, você imagina uma pessoa autoritária, dominadora e além de tudo ainda impulsiva, né? É uma situação. Aí você tem que trabalhar esse tipo de situação, de emoção sobre o cliente. Aí isso acaba revertendo, vai o que mudar a visão do relacionamento. Ao mesmo tempo, é claro que quando você está trabalhando uma questão do 45, não dá para trabalhar um só, né? Tem que ter o casal. Mas você acaba trabalhando os pontos. Se ao menos um melhora um pouquinho, com certeza o outro acaba também entendendo a situação e às vezes até a outra pessoa é mais branda e se sentir incomodada pelas atitudes do nosso cliente, vamos dar o exemplo. Então, até então, em todas as conversas, a gente sempre vai colocá-lo como o ponto principal da possível. Apesar de estar lá, não é como a gente fala, um veredito, né? Você não vai chegar para o cliente, todo mundo que tem 45 na pirâmide invertida, fala, não, você vai separar e acabou. Desiste, pode já ir preparando para se mudar, porque você vai separar. Não, você tem que chegar e orientar, conversar com o cliente, você tem que saber qual é a vontade dele, se ele está a fim de salvar o relacionamento, ou se ele quer realmente chutar tudo para o alto, se ele já tem uma perspectiva muito baixa para isso. Mas tudo existe. Se a pessoa estiver disposta a realmente trabalhar, a gente consegue, né? Salvaguarda, por pior das hipóteses, né, tem que ter a vontade de ambos. O problema do 45 é que a maior parte das pessoas acabam nos procurando quando já é tarde, né? Quando a situação já desgringelou de vez, né? Ou seja, já a vibração já está lá no rodapé. Aí, infelizmente, a gente acaba orientando para ser uma coisa mais amigável, né? Mas no caso dele, não deu para salvar. Foi fácil porque ele chegou, ele veio atrás do quê? De um problema de trabalho profissional. E no fim acabou também diagnosticando o comecinho, né? Já estava no início, mas aí ele já começou a entender na nossa entrevista que isso poderia acontecer. E aí junto com isso viria o outro 56 que seria uma situação ruim para ele. Então neste caso ele já estando com o relacionamento equilibrado, ele teria a situação um pouco mais branda. Porque a sequência seria essa: ele teve um aviso quando perdeu o emprego, aí caiu para o problema de o 45, o problema era o 56. Aí ele chegou para um 45. Esse 45, se supondo ele tivesse a questão de separação, ele teria a energia, a vibração do 56 pior. Ele não conseguiria superar essa situação. Por quê? Porque a separação faria ele perder o que havia conquistado profissionalmente. Seria uma segunda perda. Então, praticamente, a separação o ajudou, né? Evitando a separação, o ajudou a superar uma possível perda profissional. Entende? Então, quando você faz uma boa orientação, ganha-se dos dois lados, né? E não só entendendo o problema como uma coisa negativa. O grande foco da gente como terapeuta, principalmente numerólogo, é a gente, por estar fora do problema e por ter consciência e aprender com o dia a dia, né? Você saber que para tudo existe uma possível solução, desde que o nosso cliente esteja a fim de resolver aquela situação. E assim você vai encontrando alternativas, né? Em todos os aspectos, né? Aí também você vê como ele é uma pessoa, o intervalor dele também é 1. Então indica independência, ambição, interesses próprios, né? Mostra egoísmo e possessividade. Então tudo isso ele tem que controlar para poder amenizar no relacionamento, né? Então isso é onde a gente vai trabalhando esses aspectos que o próprio mapa já avisa. Claro que se todo mundo lesse, né, ficava mais fácil. Mas às vezes a pessoa não se importa, ele quer um atendimento. Então, normalmente, até com a numerologia, você pode trabalhar fazendo, como a gente fala, consultas avulsas, né, entre aspas, né, e você acaba fazendo sessões, né, para ir discutindo, principalmente na questão de trabalhar a pirâmide invertida. Então, é claro que vocês ainda são muito jovens, né, vamos dizer assim, o curso está no final, né, vocês têm muita coisa
para treinar. Espero que vocês trabalhem com conhecidos, né? E também se aprimorem, né? Mas estamos aqui sempre para tirar dúvida de vocês, né? Para vocês poderem ir, como a gente fala, evoluindo cada vez mais. Mas vocês assistam às aulas, revejam, leiam a apostila, vão entendendo, façam o mapa de vocês. Não se preocupem. Eu faço sempre o seguinte: eu não gosto de ficar voltando para o passado, né? Só se a gente diagnostica alguma coisa do cliente que isso acabou influenciando na vida atual dele, né? Mas se possível a gente conseguir trabalhar da vida atual, né, que ele veio te procurar em diante, é melhor. Você não vai adivinhar o futuro, mas você acaba dando condições para o cliente melhorar daí para frente. Claro que a gente pode trabalhar em coisas anteriores se ele vir a reclamar de qualquer problema, né? Mas eu acho que não há necessidade. Hoje em dia o mundo está cada vez mais dinâmico, né? E situações em questões de energia, principalmente a parte, né, de evolução das pessoas, está mudando muito. Então o passado ele serve como referência, né? Mas não é a questão fundamental, né? Se deu certo, se deu ou não. O importante é você avaliar o mapa daqui para frente, né? E assim trabalhar em cima disso. Então é legal trabalhar os períodos, né? Ver o ciclo de vida da pessoa, ver o ano pessoal, né? Dar uma olhadinha na pirâmide invertida, né? Na data que a pessoa se encontra, uma data um pouco à frente para você fazer uma projeção, né? Um prognóstico mais à frente, ver quais são os objetivos do seu cliente e aí em cima disso trabalhar, né? Que nem no caso dele, suponhamos que ele vem aí e diz, aí a gente vê que ele tem no mapa, né, na pirâmide invertida, um 23 que está nos círculos, mas junto com o 23 tem o 37. Então o que acontece? Ressalta mais uma vez que dependendo do que ele tiver como atitude, ele vai conseguir o quê? Né? Bastante liderança e proteção, né? E ao mesmo tempo ele é uma pessoa honesta, né? Um amigo fiel. Então isso é importante num relacionamento, porque se ele coloca um ideal, né? Queira ou não queira, liderança e proteção, ele tendo um ideal, isso vai ajudar bastante. E ao mesmo tempo sendo honesto e um amigo fiel, ele acaba sendo uma pessoa também de confiança da própria esposa, entendeu? É isso que ele tem que, como a gente fala, elevar, né, de demonstrar e não trabalhar um lado negativo. Porque o que acontece? A resposta do 23 seria um 5, né? Aí ele queria ficar só, como diz, na agitação, na mudança, né, no blá blá blá, né, no lelele. Aí você corta esse lado, porque o resultado negativo seria esse. Então o que ele teria que ser? Ele teria que ser o 5, uma pessoa mais versátil, né? Uma pessoa com mais jogo de cintura, para poder trabalhar a situação, tanto profissional como de relacionamento. Ao mesmo tempo o 37 vira um 1. Então o que acontece? Legal ele ter independência, mas também teria que ter o quê? Novas ideias, né? Ele ser uma pessoa, como a gente fala, pioneira, né? Então nada mais do que a própria questão do né, de iniciar alguma coisa nova, de poder retransformar, né, como diz, reavivar o seu relacionamento. Então é isso que você traz, porque senão qual que seria o resultado do ao contrário? Seria uma separação, porque ele ia ser individualista, o é o que? É solitário, então ele ia querer viver sozinho, o é uma pessoa, como a gente fala, muito exigente, uma pessoa nervosa, né? Como também diz. O é o que mais? Ele é também intransigente. Então você vê que tem os dois aspectos. O pode ser de uma maneira, vai ter um resultado. Para separação, pessoa independente, uma pessoa solitária. Para manter o casamento ou a relação, uma pessoa inovadora, uma pessoa aberta a novas propostas, uma pessoa iniciando uma nova situação. O iniciando uma nova situação é ambíguo, né? Ele tem dois sentidos. Pode ser iniciando uma nova vida sozinho ou iniciando a vida novamente com o relacionamento. Então você tem que entender e no momento que você for passar para o seu cliente, você tem que dar a melhor orientação, né? Para poder trabalhar em cima disso. Aí ao mesmo tempo que acontece, a gente vê que se ele realmente trabalhasse em cima disso, o 21 traria o quê? Sucesso, liberdade para ele, né?
uma finalização positiva de algum empreendimento, então a gente considera que ele refazer o relacionamento dele é um empreendimento, não deixa de ser, pode ser que não seja lucrativo, né? Mas é uma empreita, né? Às vezes, alguns problemas de você conseguir reavivar um relacionamento é uma empreita grande, né? É um empreendimento que requer muita energia. Então você tem isso. Aí traria, né? Aí uma das recomendações, quanto tempo vocês não tiram férias, etc e tal, vai fazer uma viagem. Número 21 também ajuda. Aí vai trazer triunfo, né? Conclusão e reconhecimento de um trabalho bem feito, né? Queira ou não queira, depois de um final de estágio, a pessoa consegue lá fazer o seu relacionamento reavivar, pô, é top de linha. Você consegue o quê? Que eles tenham um bom aproveitamento. E aí o 21 traz isso, né? Aí depois, dependendo do caso, o 25 também avisa a questão de mudanças. Então pode ser o quê? Uma mudança de qualquer situação, né? Em todos os casos, vida de relacionamento, mudança de vida profissional, tudo isso estava dentro do que poderia acontecer através da suposta separação, né? Mas ao mesmo tempo quer dizer que seja uma mudança de casa. Aí eles poderiam mudar para uma nova residência, né? E aí quem sabe venderíamos o feng shui para eles. Então são várias situações, né? Mas o 25 vem avisando, qual a mudança que você quer? Existe a necessidade de uma mudança. Então vamos fazer a mudança acontecer, uma mudança para melhor, né? Ah, vou manter o meu relacionamento. Legal, então nós vamos fazer uma nova etapa para essa mudança ser favorável e vocês terem um novo relacionamento, uma nova vida conjugal, não é? Como diz o pessoal, viver uma nova lua de mel. Então é isso que é importante, você ir checando os números que aparecem no mapa da pessoa e assim sucessivamente você dá orientação, né? Aí continuando, né? A gente também tem outros aspectos, tem lá o 78, né? E o 41. Aí o 78 é o quê? Realização de ideias e projetos. Então, quer dizer, já vem dizendo, ao mesmo tempo, quando a gente começou lá no início, né, que o projeto deles seria manter o relacionamento, mas ao mesmo tempo aproveitar e trabalhar, porque eles tinham um foco muito bom no início e a energia deles era de construção de grandes empreendimentos, o que foi posto? O relacionamento junto com o trabalho e a criação de novas empresas, de novos empreendimentos. E aí ele tinha, porque o 78 já avisava sobre isso, que ele realmente teria a realização de ideias postas no papel, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo realizar os projetos. Então, queira ou não queira, ia ser de qualquer jeito. Se ele tivesse a ideia de separar, o projeto seria o divórcio. Então você tem que entender que alguma coisa sempre acontece e os números vêm para avisar. E o 41 também reforça lá em cima do 21 para de vez em quando eles viajarem, né, para curtir a vida dos dois. Afinal, só ganhar dinheiro também não adianta. É bom que eles cheguem e façam, como a gente diz lá, coloque pessoas também dentro das empresas para cuidar e eles poderem terem tempo, né? Porque afinal eles já não são tão jovens, né? Estão já com uma certa idade e aí eles conseguiriam, como a gente aproveitar. Aí vem lá no meio aquele triângulo que todo mundo gosta, né? Então possibilidade de novas conquistas financeiras, né? Porque esse foi o objetivo e lá na frente estava avisando. Então, para tudo a gente acaba tendo, como a gente fala, o reconhecimento. De alguma maneira vai acontecer alguma coisa. Então você trabalha, vê o que você quer realmente, né? Ou o teu cliente quer, você tem que conseguir colocar essas informações, como diz, na superfície, né? Conversar com o cliente para que ele te exponha quais são as reais intenções dele, e aí em cima disso você trabalhar sobre o mapa dele, né? Neste caso foi o que eu fiz com essa pessoa. Ele não queria que o relacionamento terminasse por N situações, porque além de ter uma família que ele considerava feliz, né, legal, ele não queria abalar o restante dos integrantes da família com essa situação. Então, essa parte é legal, ele se preocupa com os outros, né? Talvez conversei bastante com ele para ver se ele tinha esse problema só de aparência ou se realmente ele se preocupava. E ele falava que, apesar de todas as situações, pelos desentendimentos, etc., mesmo assim ele se sentia feliz, porque praticamente a vida construída com ambos, né, juntos, né, tudo eles construíram na união deles, né, como diz, na duplicidade deles, né, a união, a sociedade que eles montaram
eles conseguiram várias coisas juntos, né? Então mostrava que era um casal, como eu brinquei, né? Prodígio, né? A dupla dinâmica, né? Porque realmente eles estavam acostumados com isso. Então, além de ter esse lado como diz, da família Margarina, né? Ele também gostava daquela vida e que não queria que justo no final da vida, né, numa parte, né, como diz, já avançada, né, ele tivesse esse tipo de situação e também emocionalmente mexesse com os outros integrantes da família. Aí trabalhamos sobre isso. Aí o que que vem lá? Aí vem lá embaixo lá um 33 e um 34 em sequência, né? Que nada mais é o que? Recompensa pelos esforços e empreendimentos, né? Recompensa pelos esforços e sucesso nos empreendimentos, né? Como a gente fala. Porque a pessoa acaba tendo a recompensa. De algum jeito você acaba tendo alguma coisa, como a gente diz, vinda das tuas atitudes. Às vezes você erra, né, e por teimosia, né, ou qualquer outra emoção não tão salutar, né, não tão auspiciosa como a gente diz no Feng Shui, você acaba optando, né, por uma escolha que lá na frente talvez você venha a se arrepender e ache que foi errada. Mas aí, infelizmente, tinha que acontecer, né? No caso dele, acabou sendo satisfatório. Vamos dizer aí que ele não vai passar por outras dificuldades, por outras desavenças? Vai, porque ele ainda tem mais um 45 à frente, né? E bastante números 50, 51, 52, né? 55, para também descascar esses abacaxi. Mas vai ser orientado, né? Que aí ele transforma essa parte ruim, já está sabendo o momento que pode ocorrer, e aí ele vai se vigiar, né? Tanto na questão dos pensamentos como das atitudes. Mas só ele trabalhando os aspectos, né, das lições kármicas, da dívida kármica, tudo isso já vai ajudar. E nisso que nem chegamos lá no desafio, né? Mas você também. E o restante do mapa, né? Que a gente vai trabalhando sobre essa situação. Então é importante que a gente entenda essa situação. Porque assim é legal você conseguir orientar bem o cliente. Aí nessa parte aqui da pirâmide vem, além de tudo, ainda o que? O arcano 17, né, que também avisa, que traz inspiração, esperança, fé, né, em meio às tribulações, né, e queira ou não queira, ele evidencia um grande amor, é evidência, né, de um grande amor, de um reinício. E aí depois o 8, né, é uma mente equilibrada, né, tem a parte boa, sabe ter tomada de decisões, né, imparciais principalmente, né, ele sabe avaliar quando necessário os dois lados, né, e o que acontece? Encontra o equilíbrio pessoal, né? E queira ou não queira é ligado ao dinheiro e a negócios, né? Então, queira ou não queira, ele tem que tomar só cuidado o quê? Ser orientado para não adiar as decisões, que o grande problema do Arcano 8 é isso aí, é barrigar as decisões, sempre ficar jogando para frente. Mas você vê, então, quer dizer, tudo isso é uma informação boa. Em alguns aspectos negativos seriam, desde que visse essa situação numa negligência, vamos dizer assim, e só olhar o aspecto negativo. Mas não, a gente consegue transformar as coisas que a gente supõe serem ruins em melhores, ou se não tão melhores, ao menos mais suaves, entendeu? É onde que a gente trabalha em cima disso. E aí por que que deu certo? Porque a esposa dele tem o arcano, né, a potência regente e um 9. E querendo coisa, o que que é? Uma pessoa bondosa, né? É forte na questão espiritual, né? Religiosa, né? E gosta de dinheiro também. Então, quando as pessoas acabam entendendo e conseguem, como a gente fala, unir o útil ao agradável, você acaba tendo uma solução satisfatória para o problema. No caso deles, foi onde a gente conseguiu trabalhar sobre isso. Né? Foi muito interessante. Dá trabalho, com certeza, você para a pessoa, né? Que ela tem que melhorar em alguns aspectos. Então não é tipo falar, a culpa é do fulano. Não. Quando a gente trabalha a nossa pessoa, o nosso eu interior, e você consegue encontrar aonde estão as supostas que a gente chama dificuldades ou fraquezas, você transforma isso num aspecto favorável, né? Porque o legal
Tipo assim, às vezes a gente acha defeito em todo mundo, né? Se você tiver que apontar defeito nas outras pessoas, nossa, é facinho, né? Encher uma mão é baba, né? Como a gente diz. Rapidinho você aponta 5 defeitos da pessoa. Agora, se você é indagado, né? Questionado em, como diz, apontar uma virtude da pessoa, nossa, demora, hein? Demora. Você consegue achar os 5 defeitos rapidinho, mas a virtude da pessoa demora. Então é isso que a gente tem que encontrar na numerologia. Quando a gente faz uma análise de um mapa numerológico, você tem que apontar essas virtudes, né? E mesmo assim transformar os defeitos em pontos positivos. Como a gente fala, caminho das pedras para a pessoa poder superar as dificuldades, né? Isso é muito legal. Só vou tomar uma aguinha, pessoal, já volto.